Fala aí, galera, encerrando os trabalhos aqui no Maracanã, depois de mais uma vitória do Fluminense na Copa Libertadores, 3-2 para cima do Alianza Lima, de virada. Que jogo maluco, senhoras e senhores. Foi mais uma vitória meio que na base do susto, na base do sufoco, mas deu tudo certo no fim das contas. O Fluminense fecha a sua participação nesta fase de grupos da Libertadores com 14 pontos, tendo a possibilidade, neste momento, é a segunda melhor campanha na classificação geral. E tem a possibilidade, claro, amanhã tem River Plate, amanhã tem Palmeiras, times que podem ultrapassar o Fluminense, e com isso o Flu teria ali a quarta melhor campanha no geral. O que, para efeitos de vantagem, pensando ali a partir das oitavas de final, quarta de final e semifinal, né, e esperamos nós que o Fluminense esteja lá, é muito bom, né? A vantagem de decidir em casa. Bom, para quem acredita que isso é uma vantagem. O Fluminense é importante lembrar, pessoal, que é uma coisa que eu sempre faço questão de ressaltar aqui para vocês também, que a gente pode comemorar uma grande vitória como foi essa, porque eu acho que dá para destacar um ponto positivo dessa vitória, que foi a capacidade do time em reagir, conseguir a vitória e sustentar o resultado, mas dá também para a gente olhar pelo aspecto de desempenho e chegar à conclusão de que, pensando lá na frente, pensando nas fases decisivas, no mata-mata, o Fluminense precisa apresentar muito mais, o Fluminense precisa corrigir alguns erros na defesa que vem cometendo insistentemente. Isso, para um time que quer ser campeão, para buscar o bicampeonato, é fundamental. Terminar na liderança desse grupo com 14 pontos, e eu sei que tem muita gente ressaltando que foi uma campanha melhor que a da primeira fase do ano passado, mas também é importante destacar e reconhecer que terminar na primeira posição desse grupo, terminar com uma diferença boa de pontos, era uma obrigação, pela disparidade técnica, disparidade de investimento que há hoje entre Fluminense e os demais adversários deste grupo, que por mais que sejam equipes tradicionais em seus países, convenhamos, o Fluminense tem muito mais time, tem muito mais investimento, então ele termina essa primeira fase cumprindo com o seu papel. E o torcedor saiu aqui do Maracanã, evidentemente, satisfeito com o resultado, e eu acho que todos nós, de uma forma geral, todos nós estamos apostando. Eu acho que os defeitos, os problemas, eles não são novidades para ninguém. Todo mundo reconhece que é uma equipe com muita margem ainda para evolução na temporada 2024. E eu acho que agora é a gente acreditar que isso finalmente vai acontecer neste segundo semestre, com a chegada do Thiago Silva, com a chegada possivelmente até de outros reforços, saber como o time vai reagir a uma possível saída do André, que pode nem mais vestir a camisa do Fluminense, a saída de outro jogador. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que as oitavas da Libertadores vão começar final de julho e início de agosto. Então até lá tem muita coisa por acontecer. É praticamente como começar um novo campeonato. E aí eu acho que a gente tem que zerar essa primeira fase, tirar aquilo que foi bom, e entender, absorver e de uma vez por todas corrigir os erros que a equipe ainda vem apresentando, para quando chegar lá o Fluminense está num estágio muito mais avançado de desempenho e conseguindo alinhar o resultado aos desempenhos. Eu vou trazer aqui para vocês a palavra do técnico Fernando Diniz, a zona mista, que contou com Cano, Marlon, Felipe Melo, muita gente falando na zona mista, e depois a gente volta para complementar aqui esse vídeo, mas por favor não se esqueça, galera, de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal também se você não está inscrito, se inscreva aí, eu conto muito com vocês, não custa nada, dessa forma você ajuda demais o canal e evidentemente também deixe o seu comentário. Vamos ouvir primeiro o técnico Fernando Diniz analisando e falando sobre essa atuação do Fluminense. Em relação ao Lima, o Alexandre fez um jogo bom também, nenhum dos dois estavam merecendo sair da partida. Eu acho que foi uma questão assim de quem ia ficar mais posicionado e o tipo de jogo que encaixava um pouco mais pro Lima hoje. E não foi pela minha pergunta, mas acho que o Lima ele tá de parabéns aí pela humildade que ele tem, a maneira que ele se comporta, mesmo às vezes sendo criticado, e é muito bom para ele saber lidar com essas críticas. Ele está
tendo uma oportunidade de ouro na vida dele e aproveitando muito bem. Eu acho que foi uma das grandes contratações do Fluminense do ano passado. Sempre muito útil, sempre fazendo gols importantes. E não só ele, como muitos jogadores. E o grupo todo tá de parabéns. Em relação à tua pergunta, eu não acho que tem um padrão. O jogo hoje, acho que a gente desorganizou um pouco. Uma das coisas, a necessidade que eles tinham, que se eles ganham o jogo, eles estavam classificados, né? Pelo resultado que teve lá, e os caras sabiam que estavam empatando lá. Eles foram colocando um monte de atacante, muito cara grande. E é um jogo que eles têm uma certa especialidade, são especialistas nisso, em bola longa. E pega a segunda bola e fica aquela confusão, aí vira escanteio. E acho que em alguns momentos a gente facilitou no sentido de jogar errado. O jogo hoje, a gente não estava um jogo pra gente sair construindo de trás. Era um jogo pra gente, ainda mais jogando com o John Kennedy. Depois estava o Renato Augusto no campo, que é um jogador que consegue reter a bola na frente. E a gente tinha que fazer um jogo. Isso não é um jogo mais conservador. Fazer o jogo que é o melhor para aquele momento. Então acho que nesse quesito a gente, metade pelo menos das oportunidades que eles tiveram ali, a gente que facilitou. Era uma coisa fácil para resolver e a maneira de resolver era alongando o jogo, como a gente fez contra o Colo-Colo lá. E a gente tinha, e o John Kennedy nessas bolas de Renato, de cada duas que vão, uma a bola fica lá na frente, a gente tira o time de trás e joga de uma outra maneira. A gente com a posse no campo de ataque, a gente estava muito bem no segundo tempo. Muito bem. Então a gente não tinha por que fazer um jogo de construção por via baixa lá. Eu acho que hoje a gente facilitou um pouco nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente fez um jogo no segundo tempo e principalmente os primeiros 25, 30 minutos, muito bons. Eu acho que o time jogou bem, muito difícil jogar contra esse time. Eles com o resultado ainda de 1-0, a gente conseguiu criar espaços num time que cede muito pouco espaço. Então, eu acho que hoje a gente, repito, a gente sofreu um pouco mais do que devia, pelo menos aí 50% por conta de erros que a gente tinham que ter sido evitados. E uma parte por conta da qualidade do time deles, nesse jogo mais direto, de bola longa, e também um pouco pelo jeito que estava o time no campo. A gente estava jogando com o time mais mexido, com o Ganso de segundo, com o Lima, que é um jogador baixo de primeiro, o Douglas, que joga há pouco tempo aqui, o próprio Renato, e então assim fica um pouco mais caótico e acaba tendo um pouco mais de desorganização. Mas no cômputo geral, eu acho que os jogadores que entraram muito bem e ajudaram de maneira bastante contundente a gente conseguir essa vitória. E teve uma outra parte da entrevista também que o Diniz falou sobre o John Kennedy. O John Kennedy hoje entrou e decidiu o jogo. Entrou como titular e decidiu o jogo, fazendo aquilo que a gente espera do John Kennedy, né? Um jogador que tem frieza para decidir, para agir nos momentos decisivos. Hoje a gente teve a sensação de ver o John Kennedy versão 2023 novamente. E não foi só isso, né? O Fluminense hoje ele venceu o jogo na genialidade de um dos seus melhores jogadores, ou de dois dos seus melhores jogadores. Se o Marcelo cometeu um erro no primeiro tempo, e ele fez o primeiro tempo abaixo, ruim mesmo, principalmente ali defensivamente, no segundo tempo ele faz um gol de gênio, faz um gol de craque, que é o que ele é. Com a bola no pé, é um jogador que desequilibra, com a bola no pé, é um jogador que de uma hora para outra vai tirar uma jogada da cartola e vai definir uma partida. Foi assim com o Marcelo e foi assim no belíssimo passe, no maravilhoso passe do John Arias para o John Kennedy fazer o gol da vitória do Fluminense. Vamos ver o que disse aí o Diniz sobre essa nova oportunidade ao JK. Diniz, Bárbara Mendonça, GE. Globo. Hoje é o primeiro jogo do John Kennedy como titular desde aquele episódio do afastamento, né? Ele acaba saindo de campo como um dos grandes nomes do jogo, né? Explode ali a torcida no fim do segundo tempo. Mas queria entender de você de onde vem esse voto de confiança para escalá-lo novamente como titular, e queria que você fizesse uma análise do que foi o jogo do John Kennedy aos seus olhos, por favor. Eu acho que o mais importante é que ele foi muito dedicado, que é isso que ele precisa ser, e acabou sendo muito decisivo. Ele não fez uma partida brilhante tecnicamente, mas ele lutou o jogo todo, ele se movimentou, ele ajudou a equipe, ele ajudou a marcar, ele voltava, ele sentiu câimbra no final e continuou correndo. E foi premiado com um gol, porque ele é um jogador muito letal. Ele tem essa capacidade, ele tem o carisma do gol, o John Kennedy. E ele também é um tipo de jogador de personalidade que é muito empático para a torcida e para quem gosta de futebol. Todo lugar que você vai, as pessoas perguntam do John Kennedy, querem saber como ele é, ele chama muita atenção. É um cara que ele faz parte do show, daquilo que tem o futebol tem de show, de entretenimento.
é uma figura muito empática para quem gosta do jogo. E para a torcida do Fluminense tem outros elementos ainda. É um menino de Xerém, é um jogador que quando subiu fez o gol contra o Flamengo, decidiu a Libertadores. Isso é coisa que essas coisas não são as mais importantes. As mais importantes têm a ver assim com confiança, falou voto de confiança, com a palavra confiança. É uma confiança que eu tenho nele, que o time demonstrou que tem nele, e ele passa, eu acho que tem uma confiança que ele também pode mudar. O John Kennedy é um trabalho sem trégua e sem fim para que ele consiga amadurecer a ponto de dar conta do imenso talento que ele tem. Não é fácil ser jogador de futebol, eu sempre falo isso, principalmente pessoas como o John Kennedy, que tem a história de vida que esses caras têm. E a gente está aqui para ajudar, obviamente que a gente tem limitação, a gente não é ilimitado a nossa ajuda. A vontade de ajudar pode até ser ilimitada, mas assim, a nossa capacidade não chega ao infinito. Mas é muita vontade de ajudar o John, e eu acho também que ele está entendendo que ele pode, por meio do futebol, mudar a condição social dele, não só enquanto ele está jogando. Mudar uma condição social para a vida dele, para os filhos dele. E é isso que eu espero do John Kennedy, nesse trabalho que a gente faz junto aqui no Fluminense. Isso acontecendo vai ser um prêmio gigantesco para a minha vida. Vamos acompanhar também a zona mista do Fluminense. Felipe Melo falou, Marlon falou sobre a renovação contratual, possível renovação contratual, Germancano. Vamos ver o que disse ou o que disseram os jogadores do Fluminense após essa vitória. Assistência contra o Colo-Colo, que é o Marcelo. Como é que é ver ele tendo esse momento artilheiro que ele brincou ali na beira do campo? Cara, assim, eu falei ali, foi só para citar um exemplo só. A gente não tem que dar resposta para esses abutres não, sabe? Na verdade, a gente tá trabalhando bastante, feliz porque não só o Marcelo, mas o Fluminense tem melhorado a cada jogo e a gente espera poder continuar nessa sequência de vitórias aí. Felipe, o Fluminense está na zona de rebaixamento no Brasileiro, mas está classificado nas duas Copas, né? Libertadores agora só em agosto, as oitavas de final. Você acha que esse gap aí entre esse mês de agora e até agosto sem Libertadores vai ajudar também o Fluminense a subir no Brasileirão? O que ajuda é a vitória. A gente tem que ganhar jogo. Não tem gap, não tem só jogo de brasileiro, a gente tem que ganhar jogo. Então a gente vai se preparar ao máximo, porque sábado a gente tem uma final, né? Como foi falado ali. E toda final se vence, né? Então vamos preparar ao máximo aí, porque a gente tem que começar a dar uma resposta no Campeonato Brasileiro. Felipe, a virada hoje pode dar essa confiança que o time precisa para recuperar no Brasileiro? Confiança dá quando a gente faz gol, confiança dá quando a gente vence jogos, né? Então assim, é claro que a gente entra em campo, vai entrar em campo com um pouco mais de confiança, né? Mas a gente não pode deixar também, assim, entender que a confiança vai ter um certo limite, né? Não fazer mais, né, do que a gente pode fazer dentro de campo, né? Então é ter o domínio da simplicidade, né? Porque fazer o simples dentro de campo é muito difícil, né? E continuar nessa sequência de vitórias, cara. A gente tá, não sei quantos jogos aí sem perder, a gente está melhorando a cada jogo, né? Mas de fato temos que continuar melhorando. E fazer um pedido para a torcida, né, que venha nesse jogo de sábado, né, porque eles são os nossos combustíveis, né, então assim, é muito legal quando a gente entra dentro do Maracanã e vê a torcida fazendo a festa, né, e a gente vê, cara, eles confiam na gente, e que eles venham no sábado, porque vai ser uma final, vai ser muito difícil, né, mas como todas as finais, a gente espera que a gente possa ser vencedor. E depois é com o professor, que sabe o que fazer. E é isso, o Fluminense está bem servido e agora está bem, seja na Libertadores, no Brasileiro, como na Copa do Brasil, para a gente estar fazendo um bom campeonato. Qual o seu desejo? Você gostaria de ficar no Fluminense até o final do ano, pelo menos, para completar essa temporada? Cara, o futuro a Deus pertence, cara. A gente vai estar pouco a pouco jogando, esperando a oportunidade e vamos ver o que vai acontecer. O Fluminense passou em primeiro agora, tem as oitavas, mas só em agosto. Você talvez não esteja aqui ainda, vai depender do futuro. Caso você esteja, você já analisou os possíveis adversários, tem alguém em mente? O que você espera para tentar esse final da vida? Pode aparecer Flamengo e Botafogo. Sim, o que vier a gente sabe que temos que dar o nosso melhor e vencer. E a gente sabe da dificuldade dos adversários, são todos muito qualificados e o Fluminense tem a cabeça sempre em dar o seu melhor, em cada partida como se fosse uma final. Então é isso, esperar e vamos ver o que vai acontecer. Valeu, gente, boa noite. Só uma última, você sempre, no seu começo, era chamado de monstrinho pela torcida também. Vocês poder jogar do lado do monstro é uma motivação a mais para você? É a realização de um sonho? Realização de um sonho, sim, ficou essa sucessão, né?
legal pra caramba e espero que isso daí possa acontecer. Mas o futuro a Deus pertence, como eu disse, e vamos pouco a pouco, degrau a degrau. Só pra fechar aqui, é o seu primeiro jogo depois da cirurgia, é que você vinha sentindo dores antes da cirurgia e mesmo assim vinha atuando. Você acha que isso vinha te atrapalhando, né? Você acha que não atingiu sua performance ideal antes da cirurgia e acredita que depois disso, agora já recuperado, voltando a jogar, vai melhorar? Cara, a gente sabe que todos os jogadores jogam com dor, então é claro que tem uns que têm um extremo de dor, outros não. E no meu caso, em específico, chegou no extremo e eu tive que fazer a cirurgia. E o ápice a gente vai atingir pouco a pouco, porque é sempre um processo, não tem jeito. Então, espero poder atingir meu ápice no Fluminense, mas se não também está tudo certo. E é claro que eu quero muito estar aqui somando com o grupo, somando com o professor e para a gente estar chegando junto no ápice todos juntos. Essas conversas de renovação por mais um ano já começaram? Como é que tá? Estamos todos na expectativa e vamos ver, o futuro a Deus pertence. A gente está muito bem preparado, temos muito tempo jogando junto, então eu acho que para sair campeão de novo a gente vai ter que enfrentar a qualquer time e ganhar, não, obviamente. Hoje não saiu o gol ainda, mas saiu assistência para o Marcelo. Como é que é a sensação agora? A gente também está atacando de garçom, está dando de artilheiro, mas de garçom vai, né? A gente tenta poder ajudar o máximo. Hoje não saiu o gol, mas fiquei contente por o time que fez o gol e o Marcelo também conseguiu fazer o gol. Então é isso, é uma equipe e todo mundo faz o melhor para o Fluminense. Ele estava brincando ali na beira do campo e agora ele é artilheiro do Fluminense da Libertadores. Ele pegou umas dicas com você, vai passar umas dicas para ele depois falar assim? Não, pegar dicas comigo, ele não. Tem uma classe extraordinária, Marcelo é de outro planeta. Mas merece muito porque está trabalhando muito bem, está muito concentrado no trabalho. Em relação ao ano passado, né, você tinha um outro jeito de ser escalado, estava numa função que você mais gosta, de matador, um toque, bola entrando. Agora você tem que voltar também para marcar. E está sendo também o cara da assistência. Como é que isso é trabalhado na sua cabeça? Você que tem a experiência de saber o que o treinador pede para ti. Não, o ano passado também a gente voltava para marcar. E este ano tem que ser do mesmo jeito. Sempre trabalhei em consequência do equipe, em poder ajudar, em poder aportar todo o que posso fazer dentro do campo, mas o trabalho sempre foi feito do mesmo jeito. Então, é continuar fazendo, continuar trabalhando para poder chegar ao máximo. Portanto, Felipe Melo falando nessa zona mista, falando muito de confiança, falando muito sobre a importância do jogo de sábado, e é um jogo fundamental. Todo mundo sabe que não tem como pensar em outro resultado que não seja vitória. Agora, Libertadores, está classificado, 14 jogos de invencibilidade em Libertadores é um número que tem que ser comemorado, que mostra e que eu acho que coroa um time que vem participando constantemente da competição e que conseguiu adquirir um lastro de bons resultados, que obviamente foram coroados com o título do ano passado, mas o Fluminense, eu tenho certeza que ele tem muita margem de crescimento. E como eu disse, a partir de agosto, de julho, agosto, com a chegada do Thiago Silva, de outros jogadores, a gente vai... O campeonato futebol brasileiro, ele muda de semana a semana. Uma semana você está na draga, outra semana você embala 2, 3 jogos consecutivos e arranca para conquistar um título. Acontece isso. E a gente lembra que ano passado a Libertadores veio sem o Fluminense ser brilhante em todos os jogos. Pelo contrário, teve atuações ruins e mesmo assim teve sabedoria para conquistar os resultados. Isso numa competição mata-mata é muito importante. Nem sempre você vai conseguir jogar bem e às vezes vai vencer. E às vezes você vai jogar bem também e vai acabar saindo de campo com uma derrota. Faz parte, é do jogo, é do futebol. Mas pela capacidade que tem esse time, pelos jogadores que tem esse time, eu acredito que com um pouco mais de capricho, de acertar principalmente ali esse sistema defensivo, o Fluminense vai ter capacidade para aliar desempenho e bons resultados para, de fato, se colocar numa condição de uma vez por todas de disputar os principais títulos da temporada, se colocando ali como um dos favoritos. Bola tem para isso, jogador tem para isso,
Então eu torço muito para que a partir desse segundo semestre o Fluminense consiga ser regular e jogue um futebol que vai certamente levar o time até os grandes títulos na competição. Beleza, pessoal? É isso. Vamos ficando por aqui. Ao longo do dia a gente volta com mais informações. Por favor, não esqueça daquele like, do seu comentário e de se inscrever aqui no canal do ES. Conto muito com vocês. Tamo junto, um abraço.